Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast aqui no canal Vivendo Seu Design. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Fernanda Moça. E hoje a gente vai falar da crise dos 30. Será que design humano explica a crise dos 30? Você está vivendo essa crise agora? Ou porque você vai entrar nos 30, ou porque você já está no meio dos 30 e você fala, meu Deus, eu era para estar com a vida feita, arrumada, e eu não sei nem o que eu quero fazer na minha profissão, tô querendo mudar de profissão, enfim, a gente vai falar. De Tô querendo mudar de carreira. carreira, não arrumei filho ainda, não casei, vou Cadê minha encalhar. casa? Eu lembro de É. um termo chamado balzaquiana, você lembra? Eu li esse livro com 15 anos, A Mulher dos 30 anos. Não, mas Época era uma do coisa, Henri era como se fosse uma Balzac. pessoa de hoje. Uma balzaquiana é como se fosse uma cinquentona que não casou. Exato. Mas naquela época era uma trintona que não casou. Somos balzaquianas, Somos Marta. balzaquianas, minha nossa. Somos Não, balzaquianas. eu lembro quando eu virei balzaca e a balzaca e a Cris, né, minha Esse livro é muito bom, ex-orientadora inclusive. virou pra mim e falou assim, e aí, Marta, tá virando balzaca? Eu falei, minha nossa senhora, que velha que eu estou, enfim. É. Sejam todos bem-vindos a essa crise dos 30. Vamos embora começar, mas Antes. antes vamos falar dos trânsitos. Como é que tá o Eva. sol essa semana, Fernanda? É o tempo que a gente... A gente vai falar do tempo. Acho que Então você tá quis ser 20 a menina graus da... aqui em Brasília. É uma bosta. Você acha que 20 graus é frio, né? Se você mora no litoral, mas Não, não, não. tão É calor um dos calor. infernos, É entendeu? quente. É Puta quente. que Clima pariu. seco é outro rolê. Ixi. Mas vamos falar, na verdade, do clima aqui astrológico, que na verdade não é astrológico, é astronômico. Eu não sei. É. São os trânsitos Como do é que design estão os humano. trânsitos no design humano, Fernanda? Então, a gente ainda está na semana da limitação, que eu falei na semana passada. Hoje a gente está num dia linha 4 transitando para o dia linha 5, né? E a maior parte hoje. E assim, nesse momento da vida, ontem a gente teve a transição total e completa Hum. de Plutão para Aquário, né? Ontem, não é hoje. Ah, É, é ontem. ontem. E aí, o que que acaba Dia acontecendo? Nesse 20. Não, e momento, Sol a e gente já tá no. Plutão em O que que aquário. acontece? Isso eu descobri essa semana, que eu não sabia. Mas Hum, a porta 60, ela fica até a linha 4, ela fica em Capricórnio. E aí, a partir da linha 5 e 6, ela fica em aquário. Aquário. E Hum. aí, inclusive, as linhas são diferentes. O que Então, nascer nesse agora tem momento, Plutão em 60, no 60, em aquário. quem nascer hoje. Nasceu hoje. Entendeu? Quem nasceu hoje, quem nasceu ontem à noite, quem nascer amanhã, vai ter a porta gate de 60 na linha 5, na linha 6, e aí vai estar Em com Plutão e Plutão e no Sol. Aquário. Entendeu? Em Plutão e no Sol. Em Plutão e no Sol. Viu? Vai ser assim, um negócio, um Então, apocalipse. Porque a gente. limitação vai ser a sua verdade. A criança que nasce nesse momento, Hum, a limitação é a verdade dela. hum. E aquilo que ela veio reforçar na humanidade, porque é o sol da personalidade. Então vai ser um ser humano com 60-60, Entendi. que é, enfim, E aí, divertido. pra galera que curte astrologia, vocês já vão entendendo quando você tem várias ativações da mesma porta em planetinhas diferentes, sóis diferentes, enfim, você, no final das contas, o que você tá tendo? A conjunção, olha que maravilha. Uma informação Exatamente. totalmente inútil, mas não, de repente você que é astróloga, você gosta, então tudo Exato. bem. Então a gente tá assim, exatamente mesma linha no Sol Mesma porta. não, mesma porta e mesma linha em É Plutão. verdade, mesma linha, porque é uma conjunção mesmo. É uma conjunção mesmo. Ele tá ali, ó, um em cima Mesmo do grau, outro. assim. Então, a gente tem essa. E esse período vai ser um período de muita transformação, porque Plutão ele fala sobre verdade de transformação, então a gente está tendo realmente uma transição muito grande. Antes era um foco mais nos temas que estão ligados a Capricórnio, né? E agora, que no final das contas tem a ver com finanças, tem a ver com sua organização, com sua vida, o que que você faz, pra onde você vai, etc. E aí agora a gente vai para Aquário, que, né, a comunicação, a inovação, a tecnologia, a transformação. Aquário tem muito a ver com, por incrível que pareça, coletivo. Exato. Entendeu? Aquário é uma coisa, apesar da porta que especificamente está em Aquário agora é uma porta individual, entendeu? É. Mutation.
Mas Aquário tem muito o olhar ali para o coletivo, para o todo, para a comunidade, enfim. E aí acaba que ele se distancia, o pessoal fala que Aquário é individualista, mas a verdade é que ele tem um olhar muito coletivo. Né? Estamos falando de uma porta, gente, só para não confundir vocês. Estamos falando de uma porta individual, mas o signo de Aquário, ele tem muito da característica do circuito coletivo, entendeu? Só para vocês saberem. Não, assim, logo depois, a gente vai passar 2 dias aí na porta 60, no sol, e aí depois a gente cai na porta 41, e aí vai ter o ano novo. Esse ano novo, Marta, a gente nem se vestiu apropriadamente, mas enfim. Verdade, a gente tá tudo de preto. Acho que, Gente, acho é o que luto nosso, do ano passado. acho que nós estamos de luto, entendeu? Porque 2023 finalmente acabou. E esse E ano, esse agora, ciclo, esse entendeu? ciclo da mandala, e a gente entra na porta 41, que é o start codon do DNA humano, entendeu? Que também casa. Volta? O que é o start codon do Cara, DNA humano? aparentemente, todas as portas do design humano têm uma correlação com o código genético, e o São 41 é 64 aquilo. portas porque são 64 64 códigos genéticos no DNA. Ok. Exato. Então, todo o código genético começa com 41. Por isso também a gente começa a nossa vida No 41. no 41. E o 41 é essa porta da fantasia, Na verdade, ele dá início à experiência coletiva abstrata, que é a forma humana de experimentar a vida, o universo e tudo mais. Que tá lá na raiz, né? Que tá lá no raiz. Então ele vai dar a pressão pra você viver experiências Adrenalina, o diferentes, start, a adrenalina. ignição. Não são experiências novas e diferentes, não é mutação, são experiências. Então é essa porta que fala assim: nossa, eu vou pular de paraquedas. Todo mundo pula de paraquedas, mas você quer Já viver essa existe experiência. pular de paraquedas no mundo, a Já pessoa existe. simplesmente ela resolve viver essa experiência. Exato. E aí Porque ela a não iniciação, sabe o que vai gente, é uma acontecer. coisa que vem, né, daquele lugar, assim, do zero, do nada. A iniciação, ela é uma parada que ela realmente inicia, ela dá origem. Já a essa parte mais criativa da coisa, digamos assim, ela é uma parada que às vezes transforma, que aceita, que se aventura. É uma coisa mais de aventura, né? É uma coisa mais de aventura, é de você realmente ter a vontade e a pressão para viver determinadas experiências na sua vida que são diferentes daquilo que você já viveu. É essa porta que muitas vezes sonha, né? Sonha com outros, com projetos diferentes, com empreender, com ir em lugares diferentes, com viajar, com a porta 41 às vezes, e não necessariamente você vai ter um resultado positivo, mas você quer viver a experiência daquilo ali. E aí, dentro da stream como diz o Hal, Human Experiential Way, a gente começa no 41, depois a gente vai no 30, que é a porta dos destinos, Eu tenho que é a 30 do outro lado. vontade. O que vai acontecer comigo? Então, o 30, ele sente, tipo assim, o 41, eu tenho 41. O 41 tem a ideia, ele pressiona o 30 e o Isso. 30 fica com o sentimento de que algo precisa acontecer, né? E aí ele fica, é o 30 que tem a onda de tipo, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? E aquele sentimento que corrói, entendeu? A ideia que foi iniciado pelo 41. E aí o 36, ele vai aceitar que ele é inexperiente nesse processo e ele vai se mover até o 35, que é viver a experiência. Então, pode ser Tudo muito coletivo, tudo gente. muito coletivo, de Inclusive. compartilhar essa experiência de ver. Circuito coletivo, 41, 30, 36, 35, até lá na garganta. Exato. E aí a gente Mas percebe... isso não significa que você vai estar com isso ativado. Só se você tem o 36. Vai ter alguma coisa no 36? Em Não, o trânsitos? 36 ainda tá no Ah, o trânsito. 36 tá no porque ele trânsito. tá em, se Eu não tenho me 36. engano... Ai, ele tá em Urano. Aí eu sempre confundo Urano com Netuno. Mas Deixa eu eu ver, acho deixa eu que ver, deixa eu ver, é deixa eu aqui, ver. ó. Fernando, não dá pra ver não. Deixa eu ver no meu celular que eu consigo dar zoom. Vê no seu celular. Que Mas você o fato consegue é, dar se você zoom. tem a 35, por Mas o exemplo. 36 tá no trânsito tem séculos, entendeu? E se você tiver Eu acho 35, que no ele final tá das em contas, você consegue Netuno. verbalizar
É né? Netuno. Essa coisa Netuno do que é 41 uns que veio três lá, entendeu? negocinho. Porque aí você finalmente, às vezes, não tem uma conexão com a É. garganta, vai ter uma conexão com a O garganta 36 tá em e Netuno. vai estar com todos esses centros, ou seja, o raiz, o plexo solar e a garganta, tudo ligado, se você tiver o 35. É, o que E acontece, o 30, assim, né? exato. O que acontece aqui é que a gente vai ter essa semana que pode te gerar muitas expectativas, pressões para você participar de determinadas coisas, vontades que você não sabe de onde vem. E aí você tem que balizar para entender se isso realmente é seu ou se isso só é o trânsito acontecendo, entendeu? Enquanto a gente ainda tá nesse trânsito do 60 a 53, a gente tá com esse canal aí do 11:56 em andamento. Então, muitas histórias acontecendo, muitas revelações sobre o passado. Aliás, que em algum momento o 35 vai entrar na lua. Então, mesmo que você não tenha o 35, né? Pelo menos um dia você vai Pelo ter esse menos um canal dia aí você de vai ter esse manifestação. canal e aí vai ter, yes, progressos muito loucos. É. Bom, eu acho que é isso para os trânsitos da semana, gente. Feliz ano novo! Feliz ano novo para vocês. Exato. A Fernanda vai explicar esse rolê de ano novo em alguma aula? Como é que vai ser, Fernanda? Sim, vai ter uma aula na quarta-feira, dia 24, que eu vou falar sobre a mandala, que mostra, assim, eu já tenho uma aula sobre trânsitos lá no curso, que inclusive vocês podem comprar ela avulsa, mas essa aula sobre a mandala eu vou entrar exatamente por que que a progressão de cada porta é diferente, como que essa porta ela se liga com o quarto que ela tá, e o que que isso impacta em você. Entendeu? Por que que importa você saber sobre a mandala? Isso você vai saber na aula no dia 24, às 8 horas da noite. Essa é uma aula que é para o pessoal do meu curso, mas você pode comprar a avulsa. E para as pessoas que fizeram leitura comigo, é só mandar uma mensagem que vocês têm acesso gratuito à aula ao vivo, tá? Eu preciso Vocês dar um não spoiler têm. dessa aula, que foi uma informação muito bombástica que eu Dê. não sabia ainda. Quando você virou para mim e falou, eu fiquei muito espantada com essa informação. O que que acontece, né? A mandala, ela tem 4 pedaços, digamos assim, ela é dividida em 4. Então é como se fosse 4, é como se fosse o ano, tá? O ano tá dividido, né? A gente tá falando de trânsitos, então, por exemplo, agora entrou, né, vai entrar o sol no 41. E aí, quando o sol entra no 41, ano novo, começa a mandala de novo e começa o Não, quarter não da. começa, não Não começa. começa? Não. O quarto só começa, tipo, depois a gente vai ter a porta 19. E é a porta 19, que é a cruz da encarnação dos 4 caminhos, que divide a mandala. Entendeu? Então, Entendi. só depois da semana do 19 é que a gente sai do Na quarto aula da da iniciação. mandala, na, Na aula da mandala, eu na vou aula falar da isso. mandala, a Fernanda vai explicar melhor como é que essas coisas da mandala funcionam. Mas o lance é, você tem lá a galera da iniciação, aí depois você tem a galera da civilização, entendeu? Vai mudando aquilo ali. É como se fosse estações do ano. Pensa em estações do ano. Tem primavera, verão, outono e inverno. A mandala, ela tem 4 pedaços também. E cada estação dessa, quando você tem um sol, né, naquela estação ali, você tem um propósito, uma coisa ligada ao seu propósito de vida. Então, a informação mais bombástica que eu recebi, que o meu sol da minha personalidade está no quarto da iniciação, que é tipo como se fosse nessa primeira, entre aspas, primavera do ano, primeira estação do ano, entendeu? Meu sol está no quarto da iniciação. E aí, o que que significa? Que eu não vim aqui para construir nada. Porque quem veio aqui para construir coisas, ou seja, criar negócios, construir escola, sei lá, construir alguma coisa, literalmente, né? E eu sou formada em arquitetura. É. Então, assim, eu não vim aqui para construir nada, entendeu? Aí a gente vai falar aqui nesse MoçaCast de crise dos 30, de mudança de carreira. E às vezes a gente escolhe as carreiras por umas coisas tudo muito louca. Então, vai ser interessante para quem estiver assistindo essa aula da Mandala, entender um pouco mais ainda sobre o propósito. A gente estava falando de Plutão, que entrou em Aquário. Plutão também tem muito, né? Daquilo
você veio fazer aqui e tal, mas é como se o propósito da gente é uma parada que cai no nosso colo, quando a gente tá alinhado, óbvio, né? Mas ele é um quebra-cabeça, que tem várias pecinhas espalhadas por tudo quanto é lugar. E essa peça da mandala, de que eu estou no quarto da iniciação, não vim aqui pra construir nada, isso foi realmente, assim, uma informação bombástica. Então, se você quer saber o que você vê aqui, se você veio aqui pra fazer relacionamento, se você veio aqui pra questão de construção, quais as outras coisas que tem? A gente tem a mente e o espírito. A mente, o espírito, enfim, tudo isso vai estar na aula de mandala, né? Dia 24, Dia 24. quarta-feira, entendeu? Se você quer saber mais informações, você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Provavelmente o link para comprar vai estar aqui. Se não tiver, você entra lá no Instagram da Fernanda e pede ela lá, tá? Lembrando que eu, honestamente, minha opinião aqui, como pessoa que consome o conteúdo da Fernanda, eu acho que vale muito mais a pena você entrar no curso dela, porque o curso dela custa R$ 29 por mês, entendeu? 29 é uma coisa, e você tem acesso a tudo quanto é aula que ela faz. Mensalmente ela tem feito várias aulas, tem às vezes que ela se empolga, não faz uma aula só não, faz um circuito, ou faz um circuito não, um workshop, outro dia ela fez um workshop de circuitos, foi super legal, mais 7 horas de conteúdo, falando, explicando todos os canais, os circuitos que eles representam. Então, faz muito sentido você estar no curso, na minha opinião, entendeu? Porque se você for somar quanto é que você compra essas aulas avulsa e tá no curso, além do curso, você tem essas coisas todas que ela faz, faz muito mais sentido, você estar lá no curso. Então, Vivendo Seu Design, tá? Tá lá no site dela, fernandamoça.com. Inclusive, já entra aí para fazer o seu gráfico gratuito, porque agora vamos começar a falar sobre a existência, né, dos crise ciclos, dos 30. da crise dos 30, etc. Por que a gente Se fica... você gostou desse vídeo, dá um like aqui e fica ligado, se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos de trânsitos. E a crise dos 30, Fernanda? Então, na real, assim, a gente tem que voltar um pouco na Grécia Antiga, quando Tales... Não, Vai lá, Sheldon. qual é o rolê? O que acontece, gente? A gente tinha um ciclo de vida até 1781, que era um ciclo de vida saturniano. Ou seja, o nosso meio de vida era com 15 anos e o nosso final de vida acontecia mais ou menos ali nos 30, tipo, quando você tava com 50, você já tava praticamente morto, entendeu? E aí, a nossa maturação sexual, o nosso relacionamento com as outras pessoas, a gente, tipo assim, se a gente for olhar, a gente nem precisa olhar muito longe, tipo, se a gente olhar para os nossos avós, eles casavam com 15 anos, com 20 eles já tinham Tinha gente que casava família, com 12. Com 20 eles já tinham 4, 5 filhos, entendeu? Os nossos já avós, estavam tá? com Não às vezes o casa. avô de você que, né, tá aí com 20 e pouquinhos anos, você não viveu isso não, mas a galera dos 30, 40, a galera que tá quase no 40 ali, millennials principalmente, os early millennials, eles provavelmente têm avós aí que, ainda mais se eles se eles são os avós dos mais novos, né? Minha avó, por exemplo, é a mais nova de todos os outros lá. Então, eu peguei realmente a família da minha avó, as mulheres casavam muito cedo. Uma pessoa acima de 20 anos, que não casou ainda, tipo, tem 22 e tal, ela já está ficando tarde. É só você lembrar de Orgulho e Preconceito. Quem aqui já assistiu Orgulho e Preconceito? Que até aquela fala que depois ficou um áudio famosíssimo no TikTok, ficou rodando, né? Eu tenho 27 anos, eu estou com medo, eu sou um estorvo para os meus pais, eu não tenho prospecto nenhum. Tipo... É um áudio maravilhoso, mas é o áudio, entendeu? Daquele filme. Se você não assistiu, não sei onde é que tem. Antigamente tinha na Netflix. O Orgulho e Preconceito é um dos meus filmes de romance favoritos, entendeu? Mas é aquela realidade ali, que é o ciclo saturniano, né? A pessoa com... A Elizabeth acho que tinha 20, 22 mais ou menos. E ela já tava, tipo, passando do tempo de casar. Exato. E aí, o que acontece? A gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma vida que... mudou, porque agora a gente está num ciclo uraniano, com a descoberta de Urano em 1781, a gente teve uma mutação no nosso corpo, a gente deixou de ser um ser de 7 centros, a gente passou a ser um ser de 9 centros, e essa mutação fez com que o nosso ciclo de vida se aumentasse, e a gente passou a viver até os 80 anos. Então, o nosso auge de vida
ele começou a acontecer mais tarde. E o que acontece é que, assim, pro design humano, por exemplo, até os 30 anos você é uma criança. Criancinha. Criancinha! Exatamente. Você Eu ainda não não sou tão sabe criancinha nada. assim. E aí, o que que acontece? A gente teve uma mudança muito grande. A fase adulta começa dos 30, que é seu retorno de Saturno, até ali os 50. Nos 50 você tem o seu florescimento, sua maturação total e completa, Não, e é só entendeu? você ver alguns exemplos, tanto da época antiga quanto da época agora, né? Por exemplo, lá, eu lembro sempre de Mozart, de Beethoven, dessa época, como se fosse meu chapa, né? Ah, não, brother. Tipo, brother! Na outra É. vida eles eram brother. Betinho Betinho! e Momoa eram super amigos de Marta. Cara, Beethoven morreu com 52 anos, entendeu? O auge dele, com 25, ó, com 26 anos foi quando ele ficou surdo, mas ele já tava assim, on fire. E foi quando ele ficou surdo e depois ele começou a fazer lá aquelas obras-primas dele. Por isso que ele era um gênio, né? A pessoa surda compõe aquilo que ele compôs. E Mozart, a primeira sinfonia dele foi com 5 anos de idade, né? E morreu Exato. super cedo. Mozart morreu, acho que com, sei lá, 30 anos, não sei. Ele morreu muito, muito, muito cedo. Então, do lado do antigo, né? E tinha essa galera que morria muito cedo e fazia coisas incríveis, prodígios, né? Essa coisa toda. Mas quem vê isso como prodígio, principalmente hoje, somos nós. As crianças naquela época nem eram vistas como crianças, né? E por outro lado, hoje você vê artistas, por exemplo, que estão dando cada hora um susto na gente. De você olhar as pessoas envelhecendo, parece que elas não envelheceram. Aqui no Brasil você tem muito a Alessandra Negrini, que tem 52, 53, sei lá quantos anos ela tem. Ela tá com Mas cara... ela parece que tem 30. Ela Você olha parece pra ter a ela, minha idade, tá assim. tipo Eu falei, 32, gente, assim. essa mulher tá com cara de mais nova que eu. Entendeu? O que Ela que tá tá melhor que eu, acontecendo? Alessandra Negrini. Jennifer Lopes, né, nos Estados Unidos. Jennifer Lopes, inclusive, 6'2". Chegou nos 50 em 2019. O que que tava acontecendo? Ela tava revivendo aquele rolê lá do vestido dela. Não sei se vocês lembram. Tinha um vestido verde. Ainda tinha por volta dos 30 anos lá, entrou no telhado dela lá. Ela foi, não sei se foi num Grammy, alguma coisa assim. Não sei se foi um Grammy ou VMA. Ela usou um vestido da Versace verde, que foi o vestido, inclusive, que deu início à ferramenta do Google hoje de você pesquisar por imagem. Você subiu uma imagem para você saber mais sobre aquilo ali, fazer uma pesquisa com uma imagem. Porque, mentira, na verdade, acho que foi você pesquisar por imagem. Antigamente você pesquisava, aparecia um monte de site, mas não tinha pesquisa de imagem. E as pessoas estavam alucinadas com o vestido da J.Lo lá nessa época. E aí, quando ela fez 50 anos, né, pasme você, voltou. Ela sempre foi famosa, mas agora ela tá muito mais no auge. Foi pro Super Bowl, e aí ela fez um desfile, foi uma releitura daquele vestido, e depois casou, aí encontrou, né, reencontrou o amor da vida dela, Ben Affleck. Então, assim, você vê realmente um 6'2" funcionando, né, durante a vida ali. Entrou no telhado, voltou no telhado, desceu. Tá lá, lindona, maravilhosa, um corpo que você nunca imaginaria com uma mulher de 52 anos, 50, a J.Lo acho que tá com 54 já. 54 anos a pessoa com o corpo daquele. Então você não acredita como é que as coisas estão evoluindo e isso é uma evolução genética. Ah, mas hoje em dia tem medicina. Hoje em dia temos mais nutrientes. Hoje em dia a gente tem um monte de bomba chamada refrigerante, chamada também um monte de coisa. Então você consegue olhar as coisas por todos os lados que você quiser. Você quer enquadrar ali nas coisas boas que tem hoje em dia? Você enquadra. Você quer enquadrar nas coisas ruins? Você também enquadra. O fato é, a design humano ele tá muito ligado à biologia, ao DNA, né? E essa mutação que aconteceu, ela tende a continuar acontecendo, né? Daqui a pouco, depois, vai virar cruz a encarnação, daqui a pouco vai começar a nascer umas crianças muito loucas com 11 centros, quem tá estudando isso sabe. Então, assim, é só a vida acontecendo, o ser humano evoluindo, e a gente tá tendo a oportunidade aqui de estudar isso um pouco mais a fundo. Mas aí, Fernanda, o que acontece? Rola aqueles choques, né, de geração, de condicionamento, porque apesar da gente já estar há muito tempo no ciclo uraniano, tanto que as vovozinhas, hoje em dia, elas não têm mais 50 e poucos anos, elas têm 80, né? 90. A minha avó tem 87. Minha avó tá com 87. Vovó tem 87, vai fazer 88 anos agora Eu não sei, ela é de 35, ela vai né? fazer Ela vai 88. fazer... Não, ela tá quase com... Ela vai fazer 89, não?
Porque 2024, ela é de 35. Ah, não quero fazer conta, não. O fato é, minha avó tem quase 90 anos. É isso, basicamente, entendeu? Então, ela já está no ciclo uraniano. Só que ela viveu muito no condicionamento, ainda mais essa coisa infantil, de casar cedo e a sexualidade também, né? Que é uma parada bem bizarra que acontecia, as pessoas casarem com crianças, né? E hoje em dia a gente olha pra Não, a isso vovó e... até casou com, tipo, 17, eu acho. Não, Ela 19. Acho que ela casou com 19. É. Mas eu acho que a irmã dela casou, tipo, com 15, com 14. Tipo, é uma Ela coisa teve meio irmãs que bizarra, casaram entendeu? cedo. De você olhar para aquilo ali e falar, caramba, a pessoa casou muito cedo. Então, existe essa coisa do condicionamento, né? E aí rola uma questão, que eu acho que é aí que eu quero entrar, que é o seguinte. Eu sou millennial, fui criada por boomers. Você pensar nas gerações ali, a galera que nasceu depois da guerra, logo depois da guerra lá, 1945 até 65, mais ou menos, essa geração assim, elas são chamadas os baby boomers, que é a galera depois da guerra. E essa galera, eles tinham muito assim, era difícil você formar na faculdade, era difícil você ter né? Não era todo mundo que ia pra faculdade, tinha toda uma cultura. Não, se você for pra faculdade, sua vida tá resolvida. Você vai arrumar um bom emprego numa grande corporação e vai ter um currículo, aquela coisa toda e tal. E meus avós, por exemplo, nenhum deles tem ensino superior, mas meus pais têm, os dois. Né? Papai e mamãe têm ensino superior e na época era considerado uma vitória. Então, a gente que é millennial, a gente foi criado numa situação, não, você tem que ir pra faculdade, é absurdo você não ir pra faculdade, você tem que ir pra faculdade e tal. E aí, às vezes, os motivos pelos quais as pessoas escolhem a faculdade é um motivo que é totalmente not self, totalmente condicionado, né? Tanto o fato de ir para a faculdade quanto a profissão especificamente que a pessoa escolhe, né? A Fernanda já contou isso algumas vezes aqui, do negócio dela, o fato dela ter identidade aberta, acabou escolhendo a profissão que o papai escolheu, né? Pois é, eu tive essa... Eu acho que, assim, é muito comum você acabar escolhendo determinadas profissões por conta do condicionamento da família. Se você tem identidade aberta, é mais fácil você acabar caindo nessa de fazer aquilo que as pessoas acham que você vai ter valor. Se você tiver ego aberto, então, aí, tipo assim, a fome, junta a fome com a vontade de comer, entendeu? E aí você vai associar e vai buscar a sua profissão como se fosse a sua identidade. E muitas vezes, para algumas pessoas, aquilo que você faz não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é teu propósito, especificamente. Então, a gente tem essas questões. E uma das principais coisas que a gente precisa levantar é como que foi a escolha da tua profissão, né? Se foi uma escolha que você fez, que foi uma escolha mental, ou se foi uma escolha que você realmente fez com a sua autoridade, se você se permitiu escolher com a sua autoridade ou não. Eu vou ser bem sincera, eu vou trazer, na verdade, aqui uma coisa que talvez seja até mais polêmica, que seja o fato de você sim ter escolhido a profissão certa e dela já ter cumprido o papel na tua vida. Porque pra mim foi isso. Eu acredito verdadeiramente que eu escolhi arquitetura como meu sacral. Primeiro porque o papai era engenheiro e ele gostava, né, enfim, dessa área como um todo. Ele comprava todas as Comprava revistas milhões de revistas de arquitetura, de construção, não sei o quê. Eu ficava vendo aquilo ali. Então, assim, tinha um monte de coisa em casa. Por exemplo, a minha mãe tinha um monte de livro assustadoramente odontológico. Exato. Entendeu? Eu olhei pra aquilo e falei, eu nunca vou fazer medicina na vida. Então, tipo assim, pra vocês verem que não é uma questão de influência necessariamente, é uma parada de resposta. Quando eu vi aqueles livros de odontologia da minha mãe, aquelas gengivas, aqueles negócios tudo estragado, boca estragada. Sério? Falei, mãe, você já viu uma sério boca que estragada? Você faz isso pra beber? Era assim, filme de terror. Aquele livro, você abrir e era o que falava. Meu Deus me livre, eu odiava. Agora, eu olhava as casinhas. Aí ficava lá desenhando minhas casinhas, ficava imaginando minhas casinhas e tal. Então, eu realmente gostava daquilo ali. Quando eu era arquiteta, eu era uma boa arquiteta, fazia bons projetos, sabia analisar as coisas, ter um senso crítico absurdo. Enfim, sou boa arquiteta, entendeu? Tá aí. Só que não é. A parada é como
se eu precisasse entrar na arquitetura para conhecer determinadas pessoas, para adquirir determinadas habilidades que hoje eu uso, que hoje fazem muito sentido na minha vida. Eu continuo, o fato de eu ter entrado na arquitetura me trouxe uma série de habilidades que eu uso hoje, apesar de eu não fazer projeto, mas foi uma profissão que cumpriu o papel dela. Tanto que papai falava comigo que eu tinha que fazer direito para poder fazer concurso público e ficar feliz na vida e satisfeita e digamos assim, estável, segura, né? É. E eu falei, eu não queria, eu quero fazer arquitetura. E eles ficavam loucos comigo, mas eu sou a única pessoa lá em casa que tem identidade fechada. Exato. Entendeu? Eu sei a minha direção. Então eu falei, não, eu vou fazer arquitetura. Fiz arquitetura, não me arrependo. Se eu tivesse que voltar pra trás, acho que eu voltar a fazer tudo de novo. Talvez fazer de uma outra forma, né? Menos conflitos, talvez, não sei. Né? Ou então, de repente, que entrava com os conflitos certos, né? Com mais controlado meu plexo solar. Mas o fato teria ido pelo mesmo caminho, provavelmente, tá? Então tem essas duas vertentes. Tem a pessoa que escolheu uma profissão totalmente equivocada, no sentido de que ela não usou a autoridade dela interna, e tem a outra pessoa que escolheu, mas que esse ciclo, ele se acabou. Ele passou. E por que esse ciclo acaba? O que acontece? A gente tem, no teu gráfico corporal, tem uma fase da sua vida que você tá na fase de Nodo Sul, que o Ra chama de inspiração. É quando você tá realmente aprendendo tudo que você precisa na sua vida, você tá inspirando todos os conhecimentos, você tá acumulando as coisas, para depois você realmente É um Nodo Sul traduzir o Nodo Sul dos dois lados, Dos né? dois lados. Tanto da personalidade quanto do design. Até os seus 38, 39 anos, você tá inspirando todo o conhecimento que você pode para depois você traduzir isso na expressão mais alta da tua cruz da encarnação. Então, num primeiro momento, a gente tem essa fase de inspiração, e aí, se você escolheu sua profissão correta, de acordo com sua autoridade, essa fase de inspiração ela é importante para que depois isso se traduza no seu propósito. Agora, o que vai ser esse propósito não cabe você determinar, sabe? Vai vir de você seguir sua estratégia de autoridade. Isso é que é a coisa mais disruptiva do design humano, é que você acaba, dependendo das suas linhas de perfil, dependendo daquilo que for acontecer, você acaba esbarrando e descobrindo isso, porque a vida te apresenta. Então, a linha 1, ela vai se sentir puxada a investigar determinadas coisas e vai acabar trabalhando com aquilo que ela investigou. A linha 2 vai receber um chamado. A linha 3 vai esbarrar numa coisa, vai perceber, caramba, é isso aqui. A linha 4 vai precisar externalizar algo. Tipo, todo mundo que tem linha 4 precisa falar sobre aquilo que aprendeu, aquilo que sabe. É um missionário, né? Não, a linha 4, se não falar, ela tá perdida. Se ela não influenciar ninguém, também tá perdida. Depois a gente tem a linha 5, que precisa universalizar um conhecimento. Então, enquanto a linha 4 fala para a rede dela, a linha 5 fala para todo mundo, para pessoas estranhas. Transformar aquele conhecimento em algo universal. Exato. E a linha 6? E a linha 6, ela vai viver aquilo que ela aprendeu como exemplo. Ela fala, gente, olha, é assim que faz, entendeu? Isso daqui eu aprendi, é assim que eu vivo. Me assistam vivendo, porque aí vocês têm como copiar, entendeu? Então a linha 6, ela vai ter um aspecto de influência e de liderança pelo exemplo. Enquanto enfim, que a linha 4 é pelo aquilo que ela fala. Exato. A linha 4 vai influenciar e vai influenciar a rede. Então, assim, uma pessoa que é muito engraçado porque realmente, assim, as pessoas que chegam no meu Instagram, que chegam nas coisas, elas normalmente chegam através de, ai, nossa, indicaram você pra mim, entendeu? Eu falo, Não, a linha mecânica 4 sem a rede acontecendo. dela, ela tá Ela lascada. tá lascada. Entendeu? Lascadíssima. Linha 4 é uma coisa muito importante ela ter uma rede realmente, porque todas as oportunidades vão vir dessa rede específica, então é muito importante, se você tiver algum 4 aí no seu perfil, né, vai lá, entra lá no site da Fernanda, fernandamoça.com, entra lá, faz seu gráfico. Se você tem um 4-6, um 2-4, um 4, 4-1, não importa, tem um 4 ali, você precisa de uma rede. Você precisa de uma rede,
você precisa, né? Não só da rede nordestina, mas você precisa de uma rede de pessoas Uma rede ali, de contato e né? Ou seja, tal. E fazer parte de principalmente, grupos, de comunidades é extremamente importante. e principalmente uma rede de confidentes, sim. Tipo assim, a linha 4, sem ter pessoas próximas que ela confia e que ela pode conversar sobre temas mais profundos, Porque ela pode ser vulnerável, né? ela pode ser vulnerável. Cara, os confidentes são as melhores pessoas, entendeu? Você precisa A ter. Marta, graças a Deus, tá aqui desde sempre. A gente nem sempre foi assim. É, não. A gente se odiava até a Marta fazer 18 anos. É, aí depois melhorou. Não, mas Entendeu? a gente tem essa impressão de que a gente se odiava muito, mas eu olho para as nossas fotos, era tão fofinho assim, a Não, mas a gente. gente se odiava. A gente não conseguia ficar no mesmo ambiente por mais de 2 horas, Sim, é Marta. verdade, a gente Tipo brigava assim, muito. A gente a brigava gente muito. a gente conseguia ficar 1 hora e meia junta. Depois batia 2 horas, acontecia alguma coisa. E aí, tinha alguma coisa. A gente não conseguia Sabrina era nem muito estável. assistir. A gente não conseguia nem assistir TV, cara. Não, a Era gente muito bom. conseguia, a gente via 200 filmes no repeat, Fernanda. A gente via TV é filmes uma no. coisa que a gente sempre conseguiu Não, fazer mas junto. olha só, olha só. Vamos por partes. Eu não conseguia ver meus programas. Ah, tá, mas é Entendeu? porque você era mais nova e o Eu não controle era conseguia ver meu. meus programas. Então, se eu quisesse ver qualquer desenho animado, você não podia estar em casa. Hum. E aí isso me deixava Do mesmo puta. jeito que eu não podia ver os meus programas quando o papai estava em casa. É uma questão de hierarquia, entendeu? Ah, O mas o Zezinho Henrique chegou. sempre ganhou, O cara. Zezinho. Ah, mas é O o Henrique Henrique. O sempre Henrique é a ganhou. geração Z que veio aqui, O entendeu? Henrique sempre Disrupt. ganhou. E a gente sempre tinha que ver o maldito do Clifford e Nossa, do que ódio. É Barney por porque o causa do Henrique Henrique. chorava. O Henrique tem um plexo solar igual uma árvore de Natal. Então ele tinha ondas emocionais terríveis que ninguém aguentava. Nem os emocional aqui aguentava, quem dirá eu, né? Coitada de mim, a pobre que só tinha. A única pessoa que tem um plexo solar aberto lá em casa, todos os outros têm plexo solar fechado, entendeu? Aí o Henrique chorava, se tirava. Qualquer coisa que acontecia com o Henrique, sério, qualquer coisa. Ele chorava por horas, como se alguém estivesse matando ele. Eu não tô de brincadeira. Uma vez a mamãe foi embora, ela teve que, né? Ela tinha que trabalhar. O Henrique era super agarrado com ela. Quando ele se tocou que ela tinha saído de casa, ele chorou como se tivessem abandonado ele. Era de cortar o coração. Você realmente acreditava que ele tava sofrendo, assim. Ele devia estar acreditando. Ele Não tô falando. tava sofrendo. Ele tava sofrendo. O negócio Ele tava que você sofrendo não e a entende gente por não que a sabia pessoa ligar. Você não entende por que a pessoa tá sofrendo tanto que a mãe foi trabalhar. Mas pra ele é como se assim. Meu Deus do céu! E eu lembro que a Renilda, a vizinha de cima, beijo Renilda, se um dia você estiver me assistindo aqui, ela pegou e veio lá ver se a gente tava matando ele, porque ela achou que tava rolando algum caso de violência doméstica, do tanto do Henrique chorava. E era assim pra qualquer coisa. Qualquer coisa você dizia não pra ele. E não levou porrada. Não, gente, isso é só uma pessoa que tem um plexo solar Claro. on fire, entendeu? E uma família que não sabia lidar com E isso. uma família que não sabia lidar com A gente isso. não Que sabia aí, lidar com no final isso, das porque a contas, gente falava assim, cara, como que chora tanto, não é é, e possível. tipo, a gente não sabia lidar. Hoje, a pessoa saber o conhecimento, ter o conhecimento do design humano e ter uma família é, tipo, fundamental pra você aceitar o outro, pra você entender, pra você lidar com ele, pra você deixar a pessoa, né, ajudar a pessoa a processar, principalmente quando é criança, processar as ondas dela emocional, processar os sentimentos dela, né, entender quando a criança tá amplificando. Tem muita criança aí que a pessoa acha que ela é o Ziza, no final das contas, ela é uma criança não sacral que tá amplificando todo mundo. E aí você saber que não, essa criança precisa, né, pra ela poder dormir, ela precisa estar na hora dela, quieta. Então, ter esse conhecimento de design humano pode literalmente salvar vidas, entendeu? Então, vocês fiquem ligados nessa situação. Mas o Henrique era assim, ele era o único que conseguia ver televisão, a gente deixava ele vendo lá. Ele O era a única Barney, meu criança que Deus do conseguiu céu, amo dominar você me e a ama. gente assistia Somos Barney. uma família feliz. Que desgraça agora lembrar A dessas gente, coisas. a Minha mente gente pra direita sabe. lembrando desses negócios. Mas é isso. Então, tinha anarquia. E teve aquele episódio clássico o episódio do último dia da Nikita. Ah, mas eu acho que nem vale a pena a gente Não, contar isso, nem não. vale. Não Mas, vale a assim, pena, não. O fato realmente a gente perdi completamente a linha do raciocínio. Não, a linha de raciocínio, a gente começou a falar dessa situação toda
porque eu tava falando sobre linha 4 e a importância dos confidentes. Yes. E porque a gente tava falando sobre o A gente ciclo fez um de parênteses inspiração. absurdo. É normal, né? Padrão. Tudo normal, padrão por aqui. Porque a gente tem esse momento de inspiração que acontece até os seus 39 anos. Então é normal, gente, vocês começarem a sentir, quando começa a bater os 30, começa a sentir essa coisa de que alguma coisa tá mudando. Eu talvez não tô no lugar, eu não tô no lugar certo. Até porque quando bate 30 anos, estar no seu ambiente é fundamental. Exato. Entendeu? Então você precisa, se você mora com seus pais, se bateu 30 anos, você ainda tá com eles, é uma questão, assim, tá na hora uma de você coisa- caçar o seu ambiente. É uma coisa que, assim, quando você. Isso foi muito importante você ter tocado no assunto, Uhum. porque no Brasil, assim. O Brasil é muito grande, né? Não dá pra sei lá, Generalizar. generalizar, obrigada. Mas, culturalmente, as pessoas ficam na casa dos pais até casar. Né? Ou se por acaso elas resolvem estudar, moram num lugar pequeno, e aí vai estudar na capital, mora na cidade pequena, né? Vai pra capital estudar, ou vai para outro estado. É a hora que a pessoa consegue sair de casa sem ter casado. Ou ela é uma rebelde, uma pessoa assim. São No essas- caso, nós duas nós somos duas rebeldes. Mas é mais ou menos esse as três justificativas para a pessoa sair da casa dos pais. Ou ela casa, ou ela é rebelde, ou então ela foi estudar fora, entendeu? E a verdade dos fatos é que um ser humano adulto, lá minha mãe está ligando, um ser humano adulto é uma pessoa que ela precisa estar vivendo da vida dela da forma, né, como ela vê aqui para viver. E quando você mora na casa dos seus pais, não adianta. É a casa dos seus pais. Ah, lá em casa. Não, porra nenhuma. Casa dos seus pais tem as coisas dele, do jeito dele, as comidas que eles compram, eles que pagam as contas, entendeu? Por mais que você se ache super adulto, você tá morando na casa dos pais, você não tem sua vida ainda. É uma realidade, entendeu? Sinto te formar, mas é isso. Então, quanto mais você puder se organizar para poder sair da casa dos pais, é melhor. Eu falo isso para todo mundo, falo isso pro meu irmão, que tá lá morando aí com meus pais até hoje. Eu saí de casa com 29 anos, mas eu comprei um apartamento com 24, eu já tava assim, com 16 eu já tava, meu Deus, eu preciso sair daqui. Entendeu? Eu já tava assim com 13, porque eu não aguentava a Marta, a gente dividia quarto. Na verdade, foi o momento que a gente mudou pra Itaparica, a gente começou a habitar o mesmo quarto. Foi uma tragédia. E foi um caos, assim. Eu, com 13 anos, eu já assisti uma menina que tinha um YouTube que fala morando sozinha. E aí eu ficava fazendo, tipo assim, conta Pois pra é, e eu saber tinha como que 16. eu saía de casa com 18. Eu tinha 16 quando a gente começou a dividir quarto de novo. Porque quando o Fernando nasceu, botaram ela no meu quarto, né? Aí eu fiquei putaça, porque daqui a pouco começaram a chamar o meu quarto de o quarto da Fernanda. Se pelo menos falasse o quarto das meninas, né? Não, o quarto da Fernanda. Aí eu falei, o quarto da Fernanda. Aí tinha um quarto a mais lá na casa onde a gente morava. Eu peguei e fui pra esse quarto do meio, que era onde tinha o som do papai e tal. Era um quarto totalmente desconfigurado, assim, não tinha nada de decoração, nada fofinho pra criança, mas foda-se, esse é o meu quarto. Eu vou me apossar desse lugar. Aí me apossei daquele lugar ali, entendeu? E eu ficava na minha. Então, o Fernando tinha o quarto dela, tinha o meu, papai e mamãe no deles, e tava todo mundo bem. Quando a gente mudou pra Itaparica, o Henrique já tava nascido, né? E aí ele tinha um quarto dele, porque ele era menino, então ele um quarto dele. E aí eu e Fernanda dentro de um quarto de 7 metros quadrados. Foi ótimo. Foi, Então, assim, caótico. é uma tragédia, sério. E aí a O gente Henrique, brigava mais uma vez, muito. conseguindo todas as coisas porque ele chorava demais. Vantagem de você ser E ele tem um emocional. ego fechado também, né? E ele tem o ego fechado, Então, a precisa pessoa que de tem um ego território. fechado... Não, ainda mais que ele fala. tem um 40-37. Depois, um dia desse, eu tava lendo alguma coisa sobre 40-37 e a necessidade de garantir o próprio território. O Henrique é muito tribal, né? Que ele tem o 19-49 e o 40-37. Quando a gente vai lá pra casa, assim, ele deve estar morrendo. Se ele algum dia assistir o Moça Cast, ele vai morrer. Porque meu irmão é todo reservado e A gente tal, e quase não fala tá dele. assim, Tem gente que nem sabe que a gente tem um irmão. Tem gente que nem sabe, fala assim, vocês têm um irmão? Vocês têm um Assim, irmão? temos Como um assim? irmão. A gente quase não fala dele, mas é porque ele é reservado, ele é na dele, ele se coloca nessa posição. Não é porque a gente Ele- não ama ele, a gente ama ele muito, mas ele... Mas assim, é difícil entendeu? atender o telefone. Nossa, e quando ele fala, e outra, que tem um choque geracional ali, porque o Henrique é geração Z. Vai me desculpar, ele tem muita influência millennial,
né, nasceu em 98. Então ele tem muita influência milênio. Mas assim, ele já é Z, entendeu? Ele se comporta como Z, fala como Z, manda uns emojis que a gente não entende. Ele manda emoji que não entende. Ele não responde com palavras, ele responde com letras. E Henrique foi o único que não fez faculdade lá em casa. Ele tentou, coitado. Ele tentou, ele no sentido assim, ele tentou, literalmente ele passou. O Henrique foi o primeiro lá em casa a passar de primeira no vestibular. Que eu não passei de primeira, a Fernanda também não passou, tá? Somos muito inteligentes, mas não passamos. Ele passou pra engenharia de primeira, tentou. Eu até entendeu? passei na lista de espera de Viçosa, mas eu não fiquei olhando. Eu também passei na lista de espera a primeira vez, mas foda-se. Mas o lance todo o Henrique passou no vestibular, começou a cursar engenharia, totalmente alheio, assim, nada tava funcionando, ficando infeliz, insatisfeito. O Henrique é gerador emocional. Então, não deu certo. Aí, daqui a pouco, ele começou a trabalhar com... Aí, ele falava que queria fazer medicina. A saga do Henrique pra tentar fazer medicina. Nunca termina. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com você que você falou assim, vamos hoje, o MoçaCast, tema do MoçaCast, expor o nosso irmão. Vamos lá. Não é? Vamos compartilhar. Eu preciso falar do que é a crise tudo. dos 30. O que acontece? Ó, tem um fundamento falar disso. Por quê? Ô, Coronada, fica quieta aí. Eu tô pegando os pensamentos dela, gente. Tá muito engraçado. A pessoa, ela hoje, a maioria das pessoas está em crise porque os que vieram antes ficam enchendo o raio do saco das pessoas que vêm depois sobre faculdade. Entendeu? Sobre o fato da importância de você fazer faculdade, você ter um diploma pra você. As coisas que eu ouvia. Ah, não, se você fizer faculdade, você tem cela especial. Porra, eu vou lá ser presa? Que justificativa é essa, gente? Entendeu? Mas aí não, você tem que ter segurança, tem que ter um diploma minimamente, o negócio. Né? E, cara, o mundo tá mudando. A gente daqui a pouco vai bater 2027 aí, e as instituições vão começar a ruir, e o mundo não vai mais funcionar como ele funcionava antes. E assim, é só a vida acontecendo. E eu de verdade, ele tem lá um condicionamento de querer fazer medicina, que eu acho que infelizmente fui eu, a pessoa que colocou isso na cabeça dele quando ele era criança, que eu falei que a gente precisava ter um médico na família, e eu acho que ele absorveu. Advogada. A Marta era bitoladíssima. Ela falava, a gente já tem um engenheiro, já tem um arquiteto, a gente já tem um advogado, agora a gente precisa de um médico. Precisa de um médico. Eu vou, né? eu Até vou porque convencer eu o olhava, Henrique a eu ser via médico. na vida, se você não tiver um médico na família, você tá fudido, porque nada anda. Você pegar uma doença, se tiver um hospital, você precisar ser transferido. Se não tem um médico na família, bicho, você tá lascado. A verdade é essa no Brasil hoje, entendeu? Você precisa ter um médico influente ali, que saiba o caminho dos negócios. É verdade. É verdade. Então, no final das contas, eu falei, eu preciso de um médico na família. Aí, na época, uma época muito not self, um conselho muito cagado not self que eu, irmã mais velha, dei. Falei, Henrique, você tem que fazer medicina. E eu acho que o garoto entrou com isso na cabeça. Mas aí, no primeiro momento, ele pegou e passou pra engenharia. Identidade aberta é um problema, né? Aí foi fazer engenharia e tal. Aí, depois, ele resolveu o que ele queria fazer. Aí, ficou com esse negócio de medicina na cabeça, medicina na cabeça, medicina na cabeça. E aí, eu acho que ele começou a fazer cursinho. Um belo dia, a mamãe quebrou o pé. E o dedinho dela, os dedos, tudo assim, a mamãe quebrou o pé, o dedo ficou lá, e quase morreu. Eu falei, Henrique, você não tá aguentando um dedo, você não vai aguentar fazer medicina, então você esquece. Aí eu acho que ele desistiu de novo. Eu só tenho que ficar nesse negócio, vai e volta, vai e volta. Paralelamente a isso, a gente tem um primo que é americano, mexe com marketing, eu também sou marqueteira, mas enfim, esse primo, rede do Henrique, linha 4 também, Henrique é 4-1-4. 1-4. Então, o cara foi e chamou o Henrique pra trabalhar com ele, pra gerenciar as mídias sociais dele. A parada começou a dar certo, entendeu? Ele tá trabalhando com ele até hoje, remotamente e tal. E aí, por causa disso, ele tentou fazer o quê? Publicidade. Só que aí não conseguiu. Só que o curso de publicidade nas universidades hoje em dia, ele tá super sucateado. Ele não. As universidades, elas meio que pararam no tempo. Todo mundo reclama disso, entendeu? Então, você, tipo assim, você tá usando coisas no seu dia a dia, na sua profissão, trabalhando ali, e você tá vendo umas paradas que não funcionam, que não tem nada a ver na faculdade. O que aconteceu? Largou de novo. Aí, o que aconteceu? Não, mas tem que fazer uma faculdade, tem que fazer. Não fui mais eu que fiquei enchendo o saco dele, não. Aí são os mais velhos, principalmente os tios e tal, o papai também enche o saco dele. Aí lá foi, Henrique de novo pra medicina, porque é a única coisa que ele responde minimamente pra fazer. E aí ele tentou fazer medicina de novo, só que aconteceu, o Brian, que é o nosso primo, chamou ele pra ficar acho que uns 3 meses, entendeu? Aí não conseguiu trancar o cursinho, largou o cursinho de novo. Então, assim, fica nesse negócio, vai medicina, volta medicina, publicidade.
E a pessoa da linha, né, da identidade aberta fica perdida nesse meio do rolê. Tem uma tia minha que ela fica, não, Marta, você tem que dar conselho pro seu irmão, você é irmã mais velha, você precisa direcionar o seu... Ela que é a projector, direcionadora da família toda, foi direcionar todo mundo da família, vira pra mim e fala, eu falei, não, tia, ele tem que fazer o que ele quer. Se ele quiser fazer isso, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Entendeu? E é isso, a rede dele vai acabar direcionando ele para aquilo que ele precisa. E assim, é um conceito que os mais velhos simplesmente eles não conseguem absorver. Entendeu? A galera, os boomers e tal, eles não conseguem absorver esse conceito. E eu queria saber de vocês aí que estão aí no chat, como é que vocês estão? Como é que tá a vida hoje? Vocês estão perdidos? Vocês estão na carreira que vocês querem? Como é que vocês estão se sentindo? Vamos trocar uma ideia no chat sobre isso. E assim, em resumo, Fernanda, o que a gente pode falar para as pessoas que estão aí nessa situação perdida? Ah, eu tenho um exemplo de uma pessoa que aí vocês olham para a vida e falam assim, não, mas beleza, você trouxe a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez é uma pessoa que sempre foi famosa, sempre foi cantora, artista, tá. Martha Stewart é uma pessoa que também é um 6'2", entendeu? E eu, recentemente, ouvi uma masterclass dela lá no Masterclass, não sei o que e tal, tava olhando. E aí, eu comecei a olhar. Martha Stewart, com 26 anos, ela já tava na segunda profissão dela. Eu tinha casado, tava na segunda profissão dela. Ela virou, tipo, aquelas pessoas que vendem ações lá em Nova York. Depois, com 35, ela começou um café da moça da vida. Ela começou um catering business, né? Um negócio de buffet. E aí, começou a entender um pouco, se ela já estava no meio do telhado ali, 35, meio do telhado, não, no início do telhado dela, com 35. Ela só foi lançar o primeiro livro que tornou a Martha Stewart o que ela é hoje, uma pessoa que, né, tem essa coisa de falar de casa, tem não sei quantos livros publicados e tal. Ela tinha 48 anos, foi em 1990. Não, mentira. 41 anos ela tinha. Primeiro livro em 1982. E aí, com 1990, foi quando a revista dela, né? Aí sim, ela tinha 48, atingiu o auge. Então, o auge da revista da Martha Stewart, que é uma parada que era assim, global. Tudo quanto é lugar, tudo quanto é país. Eu não sei se tudo quanto é país, mas pelo menos no Brasil eu lembro que tinha, e tinha vários outros países também do mundo. Revista da Martha Stewart, falando lá sobre decoração, sobre bordado, não sei o que e tal. Ela se tornou a maga das donas de casa, entendeu? E basicamente ela fala na masterclass dela o seguinte: se eu tenho vontade de fazer uma coisa, significa que minha audiência tem vontade de fazer também. Então eu vou aprender e vou ensinar pra pessoa e vou mostrar como é que faz, role model na cabeça. Então, assim, o auge dela realmente foi com 50 anos ali. Ela continua rica, bem-sucedida, ela não caiu necessariamente, ela só não tá mais tão em alta como ela era, mas ela tá no TikTok, tem milhões de seguidores, tem programa de TV, enfim. E ela hoje tá com 82 anos, se não me engano, e continua super ativa no ciclo uraniano dela. Então, a vida, no resumo, ela não é só sobre você escolher uma profissão, sabe? É sobre você viver sua assinatura. E aí, né, se você não sabe qual que é a sua assinatura, você entra lá no site da Fernanda, faz teu gráfico gratuito, vai ter lá uma seção, você entra www.fernandamoça.com, aí você vai fazer seu gráfico, botar seus dados lá. Aí vai ter lá a assinatura. Se você for gerador, é satisfação. Se você for projector ou guia, no caso, vai estar lá escrito guia provavelmente, sucesso. E necessariamente você precisa ter sucesso. Não tem meio termo. Né? As pessoas às vezes conseguem, o gerador, por exemplo, ele consegue ter o sucesso e tá frustrado. Não viver a assinatura dele com sucesso, porque o sucesso é muito relativo. Agora, o guia não tem muito jeito. O promotor, o manifestor, vai sentir paz, né? E o reflector, que no caso é o espelho, ele vai ter ali, vai ver a vida surpreendendo ele cada vez mais. Então, te veio aqui para viver a nossa assinatura. As profissões são coisas que elas não necessariamente elas vão se estabelecer na vida como algo que, eu escolhi isso, eu vou seguir com isso a vida toda. Eu acho que, ainda mais nesse momento agora que Plutão entrou em Aquário, eu acho que é o momento em que a gente tá percebendo como que as coisas podem ser diferentes. Essa ideia, inclusive, de coletivo tá se transformando, né? Eu acho o máximo quando a Marta me faz pergunta, né? 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 É uma pergunta. Tipo assim, qual é a pergunta, Marta?
A pergunta é que eu tô aqui, Geradores, entendeu? os geradores Falando. tentando fazer uma pergunta, né? Aí eu, sabe o que que eu falei? Não sou geradora, Marta, querida. Bom, pra fechar aqui, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode trazer é o seguinte: se você tá sentindo que você não tá no lugar certo ainda, fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo, fica tranquila. Você tá nesse processo de descoberta. E se você seguir sua estratégia de autoridade, você vai encontrar aquilo que é pra você. E é normal determinadas coisas que funcionavam super quando você tava antes dos 30 começarem a mostrar que não é bem isso, porque você precisa se transformar. Você tá em processo de adaptação. E esse processo de adaptação é normal, esse processo de adaptação ele vai acontecer e você vai encontrar qual é a sua próxima fase, se você estiver seguindo sua estratégia de autoridade. Mas o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas, todo mundo fica muito na mente, fica tentando resolver, fica pensando no quanto já investiu numa determinada profissão. Obrigada, isso era importante você E, falar. e às vezes se prende a uma determinada posição porque já gastou muito dinheiro, porque já estudou muito, Porque já passou fez muito muita tempo. coisa e não se permite viver a mudança que precisa viver nesse período da vida. E se você não trocar, se não acontecer a mutação que precisa acontecer, você não vai ter a chance de viver a sua cruz da encarnação. Então, a primeira coisa é, com 30 anos, vai vir essa vontade de você encontrar seu ambiente. É importante que você encontre o seu ambiente. Porque o seu ambiente vai direcionar a tua visão. Exato. E se você ficar no ambiente antigo, as coisas não vão fluir do jeito que precisam fluir. E aí você tem que começar a prestar atenção. Se você for um guia, você tem que começar a prestar atenção nos convites que você está recebendo. Se você for um gerador, você tem que começar a prestar atenção na tua resposta. E às vezes, assim, quando a gente tá num espaço mental muito ruim, a gente começa a assistir TV demais, a fazer coisas que são a escapar da vida. E toda vez que um gerador escapa da vida, ele não se permite responder mais. Porque como é que ele vai responder se ele não tá vivendo? Entendeu? Ele tá se escondendo atrás de um monte de coisa na TV. Então, no caso do promotor, ele precisa do manifestor, ele precisa entrar em contato com aquilo com seus próprios impulsos. E essa coisa dos impulsos é muito importante. Tipo, se você é um manifestor e você tá me ouvindo e alguém te disse, você devia fazer isso, se você resolver fazer por alguma parada mental, não vai funcionar. Porque não é sobre o que as pessoas acham que você deveria fazer, mas sobre o que você tem vontade intrínseca de fazer, tá? E se você é um espelho, você precisa estar nos ambientes corretos. Tipo, para você, ambiente é tudo. Estar com as pessoas certas é tudo. Porque isso vai te dar as informações necessárias que você precisa para avaliar os ambientes e para avaliar tudo aquilo e para você poder demonstrar a sabedoria que você tem, tá? Então, são esses 4 pontos que eu acho que são importantes, assim. Primeiro é começar a prestar atenção no seu ambiente, como que você se sente, onde você tá. O segundo, permitir que a mudança aconteça. O terceiro, olhar para sua estratégia de autoridade e realmente começar a experimentar com isso, principalmente se você tá nessa fase, porque senão você corre o risco de ficar preso naquilo que você já fez, porque teoricamente é seguro. E É uma coisa que você honestamente conhece. não tem segurança na vida, entendeu? A estabilidade, ela é uma ilusão muito grande da nossa mente, porque se você for ver, a natureza é instável. Tudo que você quiser, se você quiser saber se uma coisa está certa ou não, você olha para a natureza. Isso tem a natureza funciona assim. Teve um vídeo da Fernanda que deu uma viralizada, que foi um vídeo da Miley Cyrus falando Don't rush for fucking anything. Anybody. Anybody. Então, e ela fala que a natureza, ela tá sempre, ela sempre, né, leva o tempo que ela precisa. Nature never hurries and it's always on time. Exato, ela nunca se apressa, mas ela tá sempre no tempo certo, né? Então, a verdade dos fatos é, às vezes a gente fica nessas
pira mental por conta dos nossos condicionamentos e não porque aquilo ali é o certo para nós. E aí, se você, por um acaso, tá realmente se sentindo perdido, você já viu as nossas playlists aqui, porque a gente tem várias playlists aqui, inclusive, para vocês se divertirem. Se você não sabe qual é a sua estratégia, ou como entrar na sua estratégia, ou sua autoridade, a gente tem várias playlists. Dá uma entrada aqui no canal para você ver. Mas você ainda tá, mas eu ainda não sei, eu ainda não tô entendendo muito bem como é que funciona essa parada de sacral, de resposta sacral. Às vezes você tá com o seu motor desligado, né? Porque você não usa ele há muito tempo, então ele deu enferrujada. Temos aqui uma pessoa que tem me ajudado muito, entendeu? No meu processo como geradora, a entender um pouco melhor as minhas respostas. Essa parada, por exemplo, do fato de que a resposta sacral ela vai ser diferente para cada pessoa. Os geradores, eles não vão responder igual para tudo, entendeu? Eu sempre falo com a Fernanda, por exemplo, eu tenho uma resposta louca de abrir a cama dela toda noite, que é uma cama difícil, né? Não tem que abrir o sofá, mexer e tal. Eu tenho resposta pra fazer isso toda noite, mas eu não tenho resposta pra picar uma salada, entendeu? E aí eu falo, Fernanda, tem alguma coisa de errado comigo? Eu sou um ser humano ruim, eu não consigo fazer salada. Calma. E aí a verdade dos fatos é eu não tenho resposta pra aquilo ali, não sou eu que tenho que fazer essa porra dessa salada, tem que arrumar outra pessoa pra fazer. E a gente fica se batendo, porque a gente acha que a gente devia estar fazendo uma coisa e não tá fazendo. E você não tem resposta pra aquilo ali. Então, ela me ajuda muito, me ajuda a me aceitar. Tá vendo que eu tava me batendo aqui? Ela tava, para com isso, faz bater. Então, se você tá passando por isso, se você tá, né, sentindo essa crise dos 30, sentindo que você tá perdido, você já viu bastante coisa, mas ainda não tá funcionando, agenda uma leitura com a Fernanda. Ela tem vários tipos de leitura. Tem leitura de destravamento. Ela tem uma leitura lá que é um combão, que ela pega e olha tudo. Ela olha a tua carreira, olha a tua vida, olha suas travas, entendeu? Fica lá umas 3 horas com você, falando ali, te dando um monte de informação que você não vai absorver no primeiro momento, mas é muito valioso você ter aquela gravação ali pra você olhar. Toda vez que eu olho minha leitura, eu vejo alguma coisa que eu não tinha visto antes, mesmo tentando conversar com ela todo dia, entendeu? Então, são coisas que valem muito a pena, fazem muito sentido e te dá um direcionamento na vida. Fernanda, inclusive, o fato da gente ter a nossa sabedoria, a gente tem um Moça Cash aqui só sobre a sabedoria dos centros abertos. A nossa sabedoria tá principalmente naquele centro aberto que a gente, né, porque a gente não tem condicionamento nele, então ele tá mais neutro, ele consegue absorver, sentir, ter empatia e voltar amplificado ali uma energia que a pessoa está precisando naquele momento. Fernanda tem a identidade aberta. Então, ela é uma das melhores pessoas para dar esse direcionamento para vocês. Agenda uma leitura com ela que eu garanto faz muito sentido. A gente tem várias pessoas aqui que provavelmente devem estar no chat, podem falar, já fiz leitura. Coloca aí o que você achou da leitura da Fernanda. Vai ser importante para ela ver, inclusive, né? Porque guias precisam de reconhecimento. Então, por favor, reconheça a Fernanda. Muito bem, obrigada. E é isso, gente. Esse foi o tema de hoje. Agora precisamos falar de um assunto que é cilada cósmica começando. Eu vou te falar, essa semana estourou os trem do Pablo Marçal. Vocês viram? Pablo Marçal tá vindo com as... pipocando o vídeo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal e o helicóptero. É o Pablo Marçal. É umas conversas de pescador, de dar um soco o nadador. Eu não virei nadador de um dia pro outro. E o que me aconteceu foi isso. Tipo, eu tava vendo, né? Soco no tubarão. Eu tava vendo um monte de vídeo do Pablo Marçal, mas eu... Sei lá, Pablo Marçal sempre foi uma pessoa que sempre esteve por ali. Eu não sigo ele, mas ele sempre esteve por ali. E aí, de repente, eu vi um cara de marketing que eu conheço falando que o Pablo Marçal tá, sei lá, ele começou a falar mal lá do Pablo Marçal, nem li, nem vi o que ele tava falando. Mas eu falei, gente, mas isso não é novidade, o que você tá falando aí? Aí passei. De repente, eu lá no TikTok e vem o Pablo Marçal falar de natação. E natação é um assunto que eu entendo, gente. Eu fui atleta, fui campeã brasileira de natação, entendeu? Se tem uma coisa que, até hoje, se eu pegar, cair na água pra nadar, eu nado direito, entendeu? De um jeito que é como se eu nunca tivesse parado de nadar. É claro que eu fico cansada, não tenho mais o preparo físico que eu tinha antes, mas eu continuo nadando bem. E eu entendo de técnica de natação. Se você me ver nadando, você vai entender o que eu tô falando, entendeu? Então, eu entendo de técnica de natação, do que a pessoa precisa fazer e tal. E, de repente, vem um corte do Pablo Marçal falando assim, não, porque eu aprendi a nadar num dia, no outro eu tava dando aula. Aí, minha primeira prova de triatlon, eu fiquei em 5º lugar. Eu falei, quem tava competindo com você?
Que prova é essa? De Quem que tava Chernobyl- competindo com você? Quem são eles? E eu falei, aí ele começou a falar. E assim, eu vou ser bem sincera, tem algumas coisas que ele fala que são verdade, né? Por exemplo, ele tava lá explicando como é que respira. Então, realmente, quando você respira, você não levanta quando você tá nadando, né? Você nada direito, você não pode, bota a cabeça inteira pra lá fora. Não, normalmente você fica com a boca na linha d'água, mais ou menos e tal. Então ele tava falando umas coisas, aí ele vai falando uns trem que vai fazendo sentido, de repente ele vem com a história dos pescador. E aí, qual que é o problema? Por qual que é a cilada que a gente tá trazendo aqui? Tem tanta cilada dele, porque eu precisei investigar. Eu tenho um oráculo aqui que tem, sei lá, para mais de 200 pessoas. Todo mundo que me intriga de alguma forma, para bom, para ruim, eu vou lá e faço o gráfico da pessoa, porque é um hobby que eu tenho, entendeu? Eu vou lá e faço o gráfico da pessoa imediatamente. Aí eu fiz o gráfico do Pablo Marçal, né? Porque eu falei assim, cara, das duas, uma. Ou esse cara tem um ego, ou esse cara não tem um ego. É óbvio, né? 50% de chance. Só que se ele tem um ego, será que esse ego tá saudável? Será que existe centros? Porque a gente sempre fala muito de condicionamento em centros abertos. Mas será que um centro fechado pode ter um condicionamento negativo? Porque é como se ele estivesse contando vantagens, assim, de uma pessoa, né? E aí eu olhei e falei, não, a gente precisa estudar o Pablo Marçal, por quê? Das duas, uma. Ou você vai olhar o exemplo dele e ver o que não fazer, caso você tenha um design parecido, ou você vai ser a pessoa que vai começar a se proteger de entrar nessas histórias de pescador, porque o que tá viralizando são pessoas que pagaram 150 mil reais num leilão maluco, num evento presencial que ele fez, para ter acesso a ele, né, para poder passar uma tarde com ele, e aí você fica, pô, vale a pena passar 150 reais, 150 mil reais para passar uma tarde com a pessoa, andar de helicóptero, etc, enfim. Você fica se questionando como que as pessoas pagam essas coisas. Que cilada é essa que as pessoas estão entrando? É uma cilada? Não é uma cilada? É sobre isso que a gente vai falar no Cilada Cósmica de hoje. Eu acho que, na real, assim, é sobre por que determinados coaches, eles conseguem ser tão influentes e por que tanta gente acaba caindo em determinadas lábias de determinadas pessoas, entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente tem que levar em consideração, tipo assim, o ego de Pablo Marçal, principalmente quando a gente tá falando de um evento desse de motivação. Um evento de motivação. E aí você olha pra ele, ele tem o 4426, ele é um vendedor, ele vai falar que ele é o melhor de todos. Tanto que ele não é qualquer vendedor, ele não é qualquer nadador, ele é um nadador que começou a nadar ontem, no outro dia estava dando aula. Isso é um 26. Isso é um 26 falando. Eu tenho entendeu? 26, by the way, mas o meu 26 eu acho que não tá muito ruim, não, tá? O pior de tudo é que Pablo Marçal tem um 26 em Saturno, né? Nossa! Então, assim, é um 26 que vai vir pra castigar ele em algum momento. Já tá acontecendo, inclusive. Mas ele virou essa semana motivo de piada no Brasil todo, você não tem noção. Eu não sei, vocês receberam algum? Me fala aí no chat, por favor. Vocês receberam algum vídeo para Marçal essa semana? Mas essa coisa do ego dele chegar e contar essas coisas e falar assim, não, é porque eu sou o melhor nadador. Se você encontrar um tubarão, você primeiro não foge do tubarão. Você dá um soco. E se ele morder sua mão, você dá um soco na outra. E aí é muito bom, cara. Tipo assim. E se você tá rindo disso, é porque você não entende o poder da informação e você é um merda. Shhh. Melhor quando ele começa. O que eu acho que é mais divertido, assim, eu acho divertido ver o designer operando, né? Eu não tô necessariamente aqui metendo pau nele, não. Não, mas uma situação que tá acontecendo. É uma situação. Calma, Márcia, calma. Fato. Sim. Vamos lá. Uma das coisas pelas quais, assim, Pablo Marçal conta histórias desse jeito é que Pablo Marçal tem um canal 1156, que é inclusive o canal que está no trânsito. Entendeu? O canal 1156, ele é o canal que faz sentido sobre o passado e ele conta história mesmo. Só que o problema do canal 1156 é quando ele acredita nas histórias que ele conta, entendeu? Porque aqui é um canal que ele fala, eu acredito, a voz do 56 é eu acredito ou eu não acredito. E ela vai fazer sentido de uma história que aconteceu no passado. Aí você junta esse canal do contador de histórias com um ego afetadíssimo. Vira uma história de pescador. Vira uma história de pescador
totalmente, tipo assim, não, maravilhoso. Eu subi aquela montanha e foi ótimo. E aquelas pessoas que não estavam aguentando, era problema delas, porque não tinha nada É o problema acontecendo. das linhas 3 que acreditam nele. As linhas 3 cabeça aberta, entendeu? E assim, o que acaba acontecendo é que o Pablo Marçal, ele tem um design muito forte. Ele vai te provocar, porque pensa nisso, você entrou na aura desse cara. Primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai definir teu ego. Então você vai amplificar a força de vontade. Você chega num evento dele, e você vai falar assim: "Meu Deus, eu sou o rei do mundo. Eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso Porque você fazer tá qualquer coisa." amplificando. É tipo a mesma coisa com Tony Robbins. Por isso que essa parada de motivação açúcar que a gente fala, né? Motivação, esses eventos motivacionais é açúcar. Sabe, açúcar que você toma um pouco, aí você fica viciado, aí você quer mais, é cada vez também. Aí parece que só funciona se você estiver entupido de açúcar. E é desse jeito, só que é exatamente isso. O ego, que é esse triangulinho aqui que vocês estão vendo do lado de cá? Do lado de cá. Não dá pra eu ver. Eu vou estar lá do Dá outro pra lado. botar aqui, ó. O ego, que é o triangulinho aí pequenininho, Que que tá no caso roxo. dele tá roxo escuro, tá quase preto ali, pra vocês estão vendo. Esse ego, ele é o centro da força de vontade. Só 30% das pessoas têm isso ligado. E aí, que as pessoas mais se batem na vida? Porque elas não têm força de vontade. E a galera que tem ego ligado assim, são os primeiros a meter o dedo na tua cara, porque eles têm força de vontade. Eles metem o dedo na sua cara e falam que você é um merda, porque você não tá se esforçando o suficiente, porque você não tem força de vontade. E aí eles fazem você querer se provar. Sendo que se você tem isso aberto, se o seu triangulinho ali está aberto, você não veio aqui se provar pra ninguém. Então, esse lado da cósmica é um cilada de você olhar pra você e olhar pra um cara como esse, que é um cara influente pra cacete, que provavelmente tem uma linha 4 ali, que tá literalmente sendo missionário das paradas lá que ele acredita, entendeu? E que vai te influenciar, que vai te provocar, que vai fazer você se sentir primeiro. Quando você tá perto dele, aí você sai daqui, você tá lá naquele evento, você sai como se você tivesse... Tem duas coisas que acontecem no evento. A primeira é que você vai sentir que você é o rei do mundo, você tem uma força de vontade absurda. A segunda coisa é que ele tem um esplênico definido e ele vai fazer você se sentir seguro. Exato. Ele vai fazer. E aí, tipo, o Pablo Marçal é uma pessoa que você vai ficar apegado a ele e você vai querer ficar naquela relação tóxica para sempre. Por quê? Porque tem o centro esplênico definido. Então, no momento que você chega perto dele, você se sente bem. Você se sente bem, você se sente o rei do mundo. Aí você vai no sai evento de perto dele, você se sente um bosta. E aí você fala, por que eu preciso de quê? Do Pablo Marçal. Por isso que ele tem dinheiro. Porque, no final das contas, ele usa isso muito bem a favor dele. No sentido de que, comigo, vocês são incríveis. Sem mim, vocês não são. Então, vocês têm que ter acesso a mim. 150 mil reais. É isso aí. O que vale, esse design aí vale 150 mil reais num almoço com a tarde que andando de helicóptero. Mas aí, no final das contas, quem pagou isso foi o seu not self, foi sua mente, que quer ser uma coisa que você não é. Que quer ser uma coisa que você não é, que quer ter a força de vontade e que quer ter o sentimento de segurança que ele tem. Entendeu? E ele tem uma capacidade de manifestação. Tipo assim, ele é um MG, né? Ele é um gerador promotor. Então, isso faz com que ele tenha uma energia absurda para fazer as coisas que ele tem vontade de fazer. Então, para aquilo que ele tá satisfeito e para aquilo que é transformador, porque o canal aqui... 360 da vida. Exatamente. Para aquilo que é transformador para ele, ele vai ter vontade ele vai ter energia. E aí pensa, tipo assim, esse é um cara que tem energia sacral pra ser consistente naquilo que ele tem, naquilo que transforma. Ele tem um ego definido e ele tem esplênico. Então ele também não se mete em qualquer situação que ele não vai ganhar dinheiro. Exato. Entendeu? Ele não vai se meter em coisa que ele não ganha dinheiro. Aí você não tem absolutamente nada disso. Vai para um evento desse cara. Você acha que você tem energia, você acha que você tem força de vontade, você acha que você consegue identificar o que é seguro e o que não é seguro. E você não tem absolutamente nada disso. Então, esse cara vai fazer essas pessoas que têm esses centros indefinidos pagarem 70 mil reais para subir uma montanha, entendeu? E para depois ter que ligar pro corpo de bombeiro porque não consegue descer da porra da montanha.
E aí a gente tem que parar para prestar muita atenção em quais são os centros que as outras pessoas com quem a gente interage, quais são os nossos mentores, que eles têm. Porque às vezes a gente tá engajando com uma pessoa exatamente por conta de Ela tem uma um parada not que você não self. tem. Ela tem uma parada que você não tem, você quer aquilo mais do que qualquer outra coisa da vida. Exato. E você não consegue se desvencilhar dessa situação. E tá tudo bem se esse condicionamento for um condicionamento saudável. Mas aqui a gente tá falando de uma pessoa que não tá trazendo condicionamento saudável pros outros. Não Porque senão, não tinha... Saiu uma notícia que eu acho que uma pessoa, inclusive, faleceu por causa de alguma doideira do Pablo Marçal. Ai, Eu não nem vi essa investiguei notícia isso porque direito. Não é o ponto. Assim, Não é o ponto. O ponto todo as pessoas viralizou aí falas do Pablo Marçal, que são literalmente história de pescador, né? Que as pessoas que têm discernimento começaram a questionar aquilo ali e começaram a viralizar e fazer chacota disso, porque, claro, isso é normal As na pessoas internet. de ágina fechado, elas vão olhar pra aquilo ali e falar assim, eu não acredito que esse cara tá falando isso. Mas se você Eu acredito que tem gente que tá acreditando nisso. É se assim como você a ágina tem a fechada cabeça pensa. aberta, no primeiro momento você absorve aquilo ali e você não questiona muito. Porque você tem a Então, cabeça aberta. porque você tem a cabeça aberta. A expressão cabeça aberta, ela é exatamente como funciona uma pessoa que tem um ágino aberto. Ela veio aqui, tá tudo bem, tá? Não tô falando mal de quem tem cabeça aberta, não. Pelo contrário, a gente precisa de pessoas como você no mundo. Porque a gente tem cabeça fechada, eu e o Fernando somos duas cabeças fechadas, duas cabeças duras. Pra Entendeu? me convencer Pra entrar num negócio, putz, é tipo assim, é um parto pra me convencer de um troço, e às vezes eu tô errada, e assim, a pessoa tem que ter muitos bons argumentos pra poder me convencer que eu tô errada, é uma luta. Enquanto com a pessoa de cabeça aberta, ela vai ter a cabeça aberta, ela vai aceitar muito mais fácil eu morri de rir que ontem na reunião, eu tinha uma objeção, o Léo também. Aí a gente perguntou pra pessoa. A pessoa foi lá e falou, o Léo tem cabeça aberta, né? O cara convenceu ele em um minuto. Até agora eu não estou convencida. Entendeu? Então é isso. Tipo, a pessoa que tem a cabeça aberta, ela vai absorver esse conhecimento mais fácil, mas ela veio aqui para não se identificar com esses conceitos que vêm. Ela veio aqui para passar, absorver, avaliar e let it go. Não, e entender quem que tá falando verdade E quem não tá. Só que no condicionamento, como você quer provar que você tá certo, você passa a defender o Pablo Marçal. E aí, a coisa que vai acontecer quer mais provar que você tá como... certo. Porque você quer provar que você tá certo, que você acreditou nele, porque no final das contas você quer continuar amplificando a força de vontade dele. Você A pagou energia... 30 mil reais pra participar de um eventinho dele de 2 dias, aí você olha pra aquilo ali e você fala assim, não, eu tenho que agora, agora você, tá vendo, todo mundo, ele tá virando motivo de chacota, aí as pessoas sabem que você é da turma dele lá, você pagou o negócio, você não quer ser motivo de chacota junto com ele, aí você quer provar que você tá certo, aí você começa, ao invés de você pegar e ir pro próximo estágio, não, você fica ali, entendeu? Justificando o injustificável. Exato. Sendo que, tipo assim, não, a melhor história dele é a história do helicóptero. Qual que é a história do helicóptero? A história do helicóptero é que ele deu orientações para o piloto do helicóptero que estava numa situação de pane e colapso, entendeu? E foi ele que conseguiu... E foi ele que conseguiu centrar o piloto e fazer o salvar a piloto vida de todos. E salvar a vida de todos. Ele, inclusive, não, tem uma segunda história que é muito melhor, que ele identificou qual era o sensor que estava com problema e avisou o piloto do que estava acontecendo e falou, querido, eu tô aqui. Você estudou pra isso, você sabe, mas qualquer coisa, eu posso te ajudar. Mas é isso, tipo, ele tá literalmente empoderando. A pessoa que tem o ego, ela empodera os outros. Quando você tá perto de uma pessoa que tem um ego fechado, você sente que você pode, tipo assim, você pode fazer qualquer coisa, porque você tá sentindo aquela força de vontade amplificada. Exato. E ela te empodera, entendeu? Então ele tava fazendo o rolê dele mesmo, do design dele que ele veio aqui pra fazer. Só que é uma piada, porque, né, Só que assim, no final das contas, ele tá no lado do 26, eu sou o melhor. Ele tá no lado da sombra do 26. E ele tá na sombra do 26, entendeu? E que, no caso, na sombra do 26, o 26 ele vende qualquer coisa. Ele vende uma chave de vadeira por 120 mil reais.
150, né? Porque todas as portas, independente de elas estarem ativas ou não no seu design, né, principalmente quem estuda Gene Keys vai saber do que a gente fala. A Fernanda, todo o curso dela, ela fala desses rolês todos, tá? Inclusive, acho que no próprio, no e-book que seu personalizado tem isso. No e-book personalizado No e-book tem personalizado as tem a Gene Keys. sombra, porque no e-book personalizado que a Fernanda faz, você fez lá, você entrou no seu site, no site da Fernanda, fernandamoço.com, né? Aí você pegou, entrou lá, você fez seu gráfico gratuito lá, você tem todas as informações do seu negócio. Você quer se aprofundar, entender melhor cada porta daquela? Você tem a porta 26, por exemplo, vai ter lá tudo sobre a porta 26. Aí vai ter a sombra da porta, o talento da porta e o seed, que no caso é a iluminação. É difícil uma pessoa ser iluminada nesse ponto. Acho que só Jesus Cristo, Buda, poucas pessoas assim chegaram nesse nível de iluminação aqui na Terra. Mas tá aí, tá disponível, né? Se você virar essa pessoa iluminada, boa pra você. Pelo menos esteja no talento da tua porta. Qual que é a sombra da porta 26 mesmo? Cara, Marta, você tá querendo muito de mim pra eu falar essas coisas de cabeça. Eu assim, tenho a pra porta você. 26, eu vou Você baixar tem a aqui, porta eu 26? vou olhar no meu e-book Olha personalizado. no seu que e-book você já me deu, personalizado. entendeu? Eu vou olhar aqui pra falar das pessoas da porta 26. Mas é meio que isso. Ele tá aqui pra empoderar as pessoas, e ele tá fazendo o trabalho dele, só que ele tá num ponto de sombra. E você precisa ter um pouco mais de discernimento. Estudar design humano é bom pra isso, pra você começar a avaliar se as pessoas que estão, né, perto de você, se elas estão ok, se elas não estão, se elas estão na sombra, se elas não estão. Porque tá lá, tá escrito. Tá escrito. Você vê, a pessoa tá lá. Tá escrito, quer ver? Eu vou pegar aqui, e-book personalizado, Marta Moço. Tá aqui, ó. Meu e-book personalizado, não sei se dá pra ver. Entendeu? Ai, que ódio. É orgulho. Orgulho? Muito bem. Orgulho. Ele tem muito orgulho, realmente. Não, assim. Calma aí, vou pegar aqui minha porta 26. Tem tanta coisa, eu tô rodando até agora pra tentar achar, ó. Esplênico, raiz, tem todos os meus centros aqui, meu tema de vida, minha cruz de encarnação, minhas variáveis, motivação, os canais, aí porta, fonte, finalmente. Tô rodando aqui ainda. O e-book da Fernanda é sensacional, ele veio super escrito aqui. 26, o egoísta. O egoísta. Entendeu? Ser o melhor. Isso é legal. Inclusive, foi a primeira frase que eu aprendi, entendeu? Quando eu estava estudando Aqui coreano, a gente tem duas naturezas, né? A gente tem a natureza do auto-sacrifício, que não é o caso do Pablo Marçal, e a gente tem a natureza reativa do orgulho autocentrado, entendeu? Então, essa coisa de eu sou incrível, sensacional, o melhor, o bonzão e tudo que eu faço é maravilhoso. Se você não consegue... e aí aqui a gente tem uma natureza muito grande de manipulação e falta de confiança, que é o que acaba sendo expressado aqui. E o dom disso... O dom é a astúcia e o seed é a invisibilidade. Olha que coisa louca. O homem tá em tudo. Você vê como é que ele tá. Na verdade, eu tava falando no lugar errado. Eu tava falando 27. Na verdade, a natureza repressiva ou é manipuladora ou é o... a sombra, né? Do orgulho lá, ela pode ter uma coisa repressiva ou uma coisa ativa. Sempre. Ou ela pode manipular, ou ela pode ser... Aqui tá boastful, que é você, tipo, contar vantagem. Entendeu? Literalmente. Então, o Pablo Marçal tá aí, contando vantagem. Literalmente. E no caso, eu acho que ele tá nas duas, porque tem também o lance da manipulação. Então, no final das contas, ele tá aqui manipulando todo mundo e... enfim, contando um monte de vantagens sobre aquilo que ele já fez. Tipo assim, não estamos dizendo que ele não realizou coisa na vida, tá? Ele é uma pessoa bem-sucedida, você vê. E assim, é bem provável que ele esteja aumentando muita coisa do que aconteceu. Entendeu? Porque é inegável, a pessoa que tem um 26, ela tem um ego fechado, ela tá do lado de alguém, só o fato dela tá ali, a outra pessoa realmente se empodera, isso é fato. Só que vocês precisam entender que isso só vai acontecer enquanto você estiver. Você vai casar com o Pablo Marçal, porque você tá o tempo inteiro com aquela energia ali, entendeu? Aliás, é daí que vem os relacionamentos cagados, que inclusive tem várias ciladas cósmicas aqui, falando sobre essas coisas. Tem uma análise que a gente faz daquele triângulo amoroso incrível, né? Selena, Justin Bieber e aquela Hailey
Bieber, entendeu? O rolê ali, por exemplo, por que o relacionamento da Selena e do Justin era tão bombástico? Um tinha explain, o outro não. A gente já fez vários, a gente fez também o Dana Hickman, que tinha um rolê assim, só que no caso era o contrário. Ela que tinha um ego fechado, aí o cara se sentia empoderado por ela e acabou nessa coisa de que eu posso um monte de coisa, fez um monte de coisa que na verdade ele não podia e se meteu um monte de encrenca e meteu ela encrenca também. Então a gente já fez aqui vários, tem vários. Vai se divertir nesse domingo, entendeu? Olhando os ciladas cósmicas que tem ali, você vai ver que para Marcel é só mais um, né? E, infelizmente, assim, muita gente acaba indo para um evento desse cara, achando que vai conseguir fazer 557 milhões de coisas quando voltar para casa, mas quando voltar para casa a energia foi embora. E aí você não vai conseguir E aí a pessoa fazer, se e aí acha um você bosta. se sente um bosta, E sabe o que acontece? flagelo. Toda vez que você tá o tempo inteiro focando naquilo que você não tem, você esquece de ver aquilo que você tem. Então, o teu potencial que tá ali disponível, sua definição, aquilo que você realmente é bom, você tá ignorando porque você já é bom naquilo ali, então você não dá valor para aquilo, só dá valor para aquilo que você não tem, né? E você, no final das contas, tá focado em outra coisa, você não tá focado naquilo que você pode fazer. Então, assim, para não entrar nessa cilada, olha para tua definição, presta atenção nas outras pessoas, começa a se interessar um pouco mais sobre design humano, né? Fazer esses gráficos aí para você começar a entender. No site da Fernanda, inclusive, dá para fazer composite gratuitamente. Você consegue ir lá ver. Você vai conseguir interpretar? Às vezes não. A Fernanda tem uma leitura de composite, mas ela só faz quando as duas pessoas estão, né? Se for relacionamento, por exemplo, casais e tal, é bom que os dois estejam vendo, porque você pode até saber sobre outra pessoa, mas você não tem como mudar a outra pessoa tem que querer mudar sozinha. As pessoas não mudam porque a gente quer, as pessoas mudam porque elas querem, né? E aí ainda tem essa coisa de que design humano não é sobre mudar, é sobre aceitar quem você é. Então, é meio que sobre isso, né, Fernanda? Eu acho que, assim, é muito importante. Uma das coisas que a gente sempre fala é que você tente, tipo assim, você tá seguindo alguém na internet e dá uma olhada, tipo, dá uma pesquisada, pelo menos assim, na data de nascimento daquela pessoa, vê as composições, tipo, a grade de possibilidade de design, às vezes muda muito, às vezes não muda muita coisa. Tipo, o Pablo Marçal não muda muita coisa. A gente tipo, não ele fica o sabe dia a hora inteiro... que ele nasceu, mas ele fica o dia inteiro com esse ego ligado aí. Ele fica o é o dia dia inteiro. inteiro MG. As coisas que a gente falou aqui que ele tem, né, que é mais proeminente, ele tá o dia inteiro Ele tem ligado. o dia inteiro. Então, assim, essas coisas, você começa a entender, fala assim, então é por isso que fulano consegue fazer tanta coisa, consegue motivar tanta gente, E aí um consegue... cara como esse, MG, que tem energia pra pivotar rápido, né? Tá fazendo um treco, daqui a pouco ele quer fazer outro, diferente de um gerador que às vezes demora pra começar outra coisa. Tipo, tem energia o gerador pra fazer aquilo que responde? Tem, mas demora pra sair de uma coisa e ir pra outra. O MG, ele é rápido, ele é ágil, inclusive ele acaba às vezes pulando um monte de etapa porque ele quer chegar logo lá. Então, assim, uma pessoa dessa tá te mentorando, ela acha que você dá conta de fazer, porque ela dá conta de fazer. Ah, se eu posso, você também pode. Mentira! Não é bem assim, entendeu? Você vai conseguir fazer aquilo que você tem definição pra fazer. Se você não tem definição pra fazer, só vai conseguir fazer aquilo quando você tá com outra pessoa. Entendeu? Tem muita coisa que eu só consigo fazer quando eu tô com a Fernanda. Sério, real, oficial, isso. Moça Cash, por exemplo, a gente fecha o nosso ego. Eu tenho 26, ela tem 44. A gente tem juntas esse canal aí que o Marcel tem. Entendeu? Então a gente só consegue transmitir informações pra vocês porque a gente tá aqui em aura junta. Entendeu? Aliás, que eu ficava muito incomodada às vezes com a minha dificuldade de produção de conteúdo e tal. Eu falei, Fernanda, eu preciso produzir conteúdo consistentemente, você também. Bora fazer um Moça Cash? E chamei ela pra fazer, convidei ela pra fazer, ela veio fazer comigo. A gente tá aí toda semana, sem falhar, entendeu? Há mais de 72 semanas. Mas só é possível porque a gente tá junto. A gente tem esse canal, então a gente se compromete, a gente tem energia realmente pra fazer a parada acontecer, entendeu? Esse MoçaCast especificamente hoje tá sendo gravado, vocês estão assistindo a transmissão aqui ao vivo, mas a gente gravou
no dia anterior. Por quê? Porque a gente tem um compromisso amanhã e a gente não vai deixar de fazer a MoçaCast porque a gente tem esse compromisso, não. A gente tá aqui, Exato. entendeu? Gravando esse MoçaCast pra falar. Provavelmente estamos aí no chat interagindo com vocês, mas a gente vai estar em outro lugar, pode ser que a internet não tenha e tal. Então a gente se organizou, acordamos cedo. Isso é comprometimento. Mas por quê? Porque eu tenho esse comprometimento? Porque eu tô com esse canal ligado, eu só consigo me comprometer com ela. Às vezes que a gente fez desafio de meditação, que a gente conseguiu ir até o final, a gente tava junta. Agora, se a gente não fizer. Se eu tentar fazer alguma coisa sozinha e me comprometer sozinha, não vai Vai rolar. chegar uma hora que vai falhar, e eu também. É. Então, a gente começa a entender essas coisas, ao invés da gente se martirizar, a gente aceita e a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Então, sozinho eu não consigo. Quem é a outra pessoa que pode me juntar aqui, que pode me ajudar? E é numa hora dessa, você tem um parceiro, você tem um sócio, né? Às vezes você não tem uma habilidade, mas você tem um sócio que tem. Ou você tem um sócio que complementa um canal seu que vai ter aquela habilidade ali, vocês juntos vão conseguir fazer aquela coisa. Aí tudo bem, agora a cilada aqui que a gente tá tentando evitar você fazer é você entrar na energia de uma pessoa, achar que você pode fazer algo que não tem, se comprometer com aquilo que não tem, depois ficar se sentindo mal com aquilo, gastar um monte de dinheiro à toa. Então, saiba, Exato. design humano, que você vai fugir dessas ciladas da vida. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Quero saber o que vocês acharam desse MoçaCast de hoje. E eu vejo você todo domingo às 10 da manhã. Beijo. Até o próximo domingo. Yay!